Glória a Deus, o Senhor é bom demais. A paz do Senhor Jesus, igreja, irmão. Deus seja louvado. Vou pedir para você já abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, a gente vai ler do 1 ao 7. Vou pedir para as mídias colocarem na NVT, por favor. Gênesis 4, do 1 ao 7. Que diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor já falou desde o início desse culto conosco. Obrigado pelos louvores, pela palavra de dízimos e ofertas, por esse louvor que foi entoado como uma adoração ao Teu nome, Papai amado, pelo grupo de dança, e que a Tua presença verdadeiramente venha se manifestar em nosso meio, porque nós cremos exatamente como está escrito, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Amém. Glória a Deus. Sobre o que nós estamos falando mesmo, igreja? Está lá, ó. Princípios. Uma vida governada por Deus. Princípios. E hoje o tema especificamente será: toda escolha produz consequências. Desde a semana passada a gente vem falando, tratando, pensando sobre princípios. Uma vida governada por Deus. E na semana passada o pastor Gustavo trouxe o tema de que tudo aquilo que Deus nos entrega exige de nós uma responsabilidade sobre aquilo. E o tema de hoje então é: toda escolha produz consequência. Nossas decisões nunca são totalmente isoladas. Cada decisão que eu e você tomamos, ela vai gerar fruto, ela vai ter consequência em nós, no próximo e também no nosso relacionamento com Deus. E um dos conceitos mais comuns que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, é a tal da dualidade. Que palavra feia é essa, né? Dualidade. Dualidade é a característica daquilo que possui duas substâncias, duas naturezas, dois princípios. São duas possibilidades, isso é dualidade. Para exemplificar, a gente vai ter o alto e o baixo, o quente e o frio, o rápido e o lento. A gente vai ter o vencer e o perder. É claro que entre essas dualidades, a gente tem aquilo que a gente pode chamar de caminho do meio. Ou seja, entre aquilo que é alto e aquilo que é baixo, a gente tem aquela estatura mediana. Aquilo que está muito rápido ou aquilo que está muito lento, o caminho do meio seria uma velocidade moderada.
Então a gente vai ter essas dualidades, tantas outras, o sim e o não, as trevas, a luz, e por aí vai. E esses caminhos do meio. Mas quando se trata de princípios, aí a figura muda. Não há caminho do meio quando a gente trata de princípios. Porque um princípio, ou você cumpre, ou você descumpre. Não há negociação quando falamos de princípios. E no texto que nós lemos, a gente vê Caim exatamente em frente a uma dessas dualidades. Como vimos nos versículos que a gente leu, Abel e sua oferta agradaram a Deus. Mas Caim e a sua oferta não agradaram a Deus. Mas a pergunta que cabe então é: por que será? Por que Abel agradou e a sua oferta também, e Caim não agradou e a sua oferta também não agradou? E aí a gente precisa voltar um pouquinho para relembrar algumas coisas. O Senhor Deus termina a criação, faz ali o jardim do Éden, está lá o primeiro casal, Adão e Eva, e a ordem de Deus para eles, e principalmente para Adão, foi: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre todos os animais que eu criei. Todos os animais, os terrestres, os marítimos, os dos céus, enfim. Resumindo, o que Deus disse para Adão, a ordem que foi: Adão, cuida aí dos bichos que eu criei. Então Adão recebeu esse ofício, essa tarefa de cuidar dos bichos. E por que não dizer então que Adão se fez ali naquele momento um pastor? Ele tinha que pastorear os animais que o Senhor já tinha criado, levar para tomar a água ali onde tivesse um riacho, um lago, cuidar ali para que predadores que quisessem atacar o seu rebanho fossem afugentados, cuidar ainda para que o rebanho tivesse um local para dormir à noite. Então Adão, teve esse ofício aprendido e orientado por Deus de pastorear, de cuidar dos bichos. E Abel, por consequência, seu filho, aprendeu, seguiu por esse caminho ao observar a tarefa que Adão realizava, cuidar dos bichos. Vem a queda, o primeiro casal peca, desobedece a Deus, e aí vem uma sentença por consequência do pecado. Adão, agora tu também vai ter que ser lavrador, porque agora a terra só vai produzir se for a partir do suor do seu rosto. Somente se você plantar, cultivar, cuidar, é que a terra vai dar a sua força. Não vai ser mais somente pela minha ação, Adão. Por conta do pecado, somente agora pelo suor do seu rosto é que você vai colher aquilo que você plantar. Então agora, além de pastor, cuidador de bichos, Adão era também um lavrador, um cultivador da terra. Se não plantar, não vai colher. E agora também tem essa profissão de lavrador. É só a gente ler aquilo que a gente reviu no capítulo 2, no capítulo 4, verso 2, que diz o seguinte: Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. Olha só, ambos aprenderam com o pai Adão, e esse, por sua vez, teve a orientação do próprio Deus. E eles, então, seguem por esse caminho, um sendo pastor de ovelhas e o outro agricultor. Cada um havia aprendido, por observação, aquilo que seu pai fazia. E então aprenderam também que, em dado momento, havia a necessidade de se apresentar diante de Deus para ofertar aquilo que o Senhor já os tinha entregado. Um, do fruto do seu rebanho, Abel, e o outro, do fruto da sua colheita, Caim. Caim apresentou a Deus algo do fruto da terra. Abel apresentou a Deus algo do fruto do seu rebanho. Ambas as ofertas eram lícitas. Ambas as ofertas estavam corretas,
Porque mais tarde, dentro ali do próprio Pentateuco, nós veremos que o próprio Deus estabelece uma forma de culto agradável a Ele, onde tanto a oferta de cereais quanto o fruto da terra era agradável aos olhos do Senhor, tanto quanto o fruto do rebanho. A imolação de animais diante do Senhor também era agradável a Ele. As duas formas de ofertar eram lícitas. Maravilha. Se as duas eram corretas diante de Deus, estava tudo certo em relação à oferta de cada um. Todos nós sabemos que para que uma semente venha a germinar, é necessário, como o próprio Deus colocou como regra, o suor do rosto. Você precisa arar a terra, preparar a terra, plantar a semente, tirar ali, de repente, ervas daninhas que cresçam, a lagarta, o gafanhoto, tudo isso você precisa preparar para que aquela semente germine com sucesso. Dá muito trabalho. Quem já teve experiência com agricultura sabe que produzir do fruto da terra dá muito trabalho. Talvez aqui Caim estivesse com esse tipo de pensamento. Já que é do suor do meu rosto, já que é do esforço das minhas mãos, já que eu preciso empregar tanta força para que a terra produza, estou bonito na foto. É em decorrência do meu esforço, é em decorrência do meu trabalho que eu tenho para ofertar a Deus. Eu fiz e aconteci, graças à minha força, tenho que ofertar ao Senhor. Louvado seja eu, graças sejam dadas a mim, bendito seja eu. Caim se apoiou no seu próprio esforço, porque para a terra produzir era necessário o seu esforço. Ao passo que Abel só precisou conduzir o rebanho ali para um lugar de pastagem, para um lugar onde pudesse ter água fresca para que o rebanho bebesse água. De repente afugentar, como eu comentei, algum predador. No mais, era só esperar aquilo que o próprio Deus já tinha estabelecido, que a natureza seguisse o seu curso. O carneiro pegaria ali a ovelha, faria o que você sabe muito bem que ele faria. Tempos depois, nasceria o fruto daquela relação. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque é o próprio Deus quem já estabeleceu esse curso natural das coisas. E aí a gente vê mais uma diferença entre os dois. Caim confiando no seu esforço, Abel apenas confiando naquilo que Deus já tinha estabelecido, e os dois chegam para ofertar dessa forma diante do Senhor. Mas falando de Abel, Hebreus, no capítulo 11, verso 4, vai dizer o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Mas falando de Caim, a primeira de João, no capítulo 3, verso 12, relata o seguinte: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Ocorre então que Abel andava pela fé, e a gente lê em Romanos que o justo viverá pela fé. E andando pela fé, as obras de Abel eram então justas diante de Deus, como acabamos de ler. Mas Caim já tinha se enveredado pelo caminho do mal, crendo que por seus próprios esforços é que ele então poderia chegar diante de Deus. Em resumo, é só a gente se atentar, fazer uma leitura um pouco mais atenta dos versos que nós lemos, quando no verso 4 do capítulo 4, a gente vai ler o seguinte: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro, Deus se agrada de Abel. Depois, Deus se agrada da sua oferta. Primeiro, Deus se agrada do adorador. Depois é que Deus se agrada da oferta do adorador. A oferta, seja ela qual for, vai agradar a Deus se e somente se
a vida do adorador estiver andando de acordo com os princípios de Deus. Princípios, uma vida governada por Deus. Logo, seja qual for a oferta, ela não vai ser aceita se o adorador não estiver andando dentro dos princípios da conformidade daquilo que a palavra de Deus estabelece para que esse adorador busque retidão, comunhão e intimidade com Deus. E aí a gente passa a semana toda quebrando esses princípios já estabelecidos pelo Criador. Na segunda-feira, é uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Na terça-feira, a gente está passando a perna no colega de trabalho para alcançar uma promoção. Na quarta-feira, é aquela fofoquinha com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, ou no café ali da empresa, falando mal do chefe, do colega de trabalho. Quinta, sexta, sábado, não tem uma palavra sequer de adoração ao nosso Deus. Um louvor nós não expressamos ao Senhor, saindo do íntimo do nosso coração. E chega no domingo, cá estamos, querendo colocar a nossa oferta diante do Senhor. Passamos a semana inteira só com aquela oraçãozinha de preguiçoso. Obrigado, Senhor, abençoa que tudo dê certo. Chega no domingo, a gente quer colocar a nossa oferta diante do Senhor. Quer sentir a presença de Deus. Quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quebrando, inclusive, um outro princípio extremamente conhecido por todos nós. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ai, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. É claro que não sabe. Nós não temos apresentado o nosso corpo em sacrifício vivo e santo diante do Senhor. Nós temos muito mais nos conformado com este mundo, ao invés de buscarmos transformá-lo pela renovação da vossa mente. Não estamos apresentando o nosso culto racional. É claro que nunca entenderemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não tem nada dessas outras coisas que o Senhor antes coloca. Não há cumprimento dos princípios que Ele então nos coloca, para que então venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida direcionada, guiada por princípios do Senhor. Tudo isso para dizer que o problema não foi a oferta de cada um, mas a maneira, o modo, ou como cada um se colocou diante de Deus para então ofertar a Ele. E agora eu quero voltar aqui e dar foco no verso 7 do capítulo 4 de Gênesis, só para a gente relembrar. O Senhor avisa a Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E então a gente chega naquela dualidade que eu comentei no início da minha palavra. Em uma dualidade de certo e errado. E é o Caim que está vivendo e enfrentando agora essa dualidade. O bem fizeres aqui, irmãos, é a mesma coisa que dizer o seguinte: olha, Caim, se você fizer o que é certo, você será aceito. Olha, Caim, eu sei que você está muito bravo, eu sei que você está muito carrancudo. O camarada estava realmente, irmãos, enfurecido. Ele e a oferta dele tinham sido
rejeitados pelo Senhor. Mas o nosso Deus, que é rico em bondade, rico em misericórdia, o nosso Deus que é tardio em irar-se, mas rápido para amar e acolher a todos que o buscam de coração inteiro e sincero. Esse Deus de misericórdia avisa a Caim: Caim, se você fizer o que é certo, tamo junto, meu camarada. É aqui, é nós dois. Mas se você fizer o que é errado, a casa vai cair. O pecado jaz à porta. Caim, toda escolha produz consequências. Suas decisões, Caim, nunca serão totalmente isoladas. Suas decisões vão gerar frutos, tanto em você, como quem está ao seu redor, como também no seu relacionamento comigo, disse Deus a Caim. O próprio Deus convida a Caim a uma reflexão. É o próprio Deus quem avisa a Caim aquilo que ele deveria fazer. Deus convida a Caim a um autoexame. Caim, você fez errado até aqui, Caim. Caim, você está achando que você está certo, mas você está errado. Caim, não foi de mim que você aprendeu dessa forma. É somente o seu ego, a sua vontade, aquilo que você acredita que te fez chegar a esse ponto, Caim. Não é de mim que você aprendeu dessa forma, Caim. Mas se arrependa. Mude o trajeto, Caim. Eu até brinquei no primeiro culto, se fosse lá na Bleia, de onde eu vim, na Assembleia de Deus, era como se Deus estivesse falando para Caim: vigia na terra, Caim, vigia. E Caim está diante agora dessa dualidade. Deste momento entre escolher entre o certo e o errado. Se arrependa, Caim, mude o trajeto, não dê vazão a esse sentimento maligno que agora está tomando conta do seu coração. Caim, não haja segundo a sua própria justiça. Caim, não faça aquilo que eu não tenho dito para você fazer. E aí a gente fica agora de camarote, né? A gente pega o nosso baldinho de pipoca, e eu a minha caneca de água, e aponta o dedo para Caim. Nossa, mas como você foi um vacilão, hein, Caim? Caim, você foi burro demais, cara. Cara, como é que você pôde ter essa mente tão cauterizada, Caim? De ouvir o próprio Deus te dar essa chance, te avisar. Deus te avisou, Caim, que o bicho ia pegar para você. Como é que você pode ser tão burro, Caim? Mas aí se a gente se coloca no lugar do Caim agora. Quantas vezes Deus já nos avisou para não seguirmos por determinado caminho, e nós então seguimos. Deus avisando: ei, marido, para de achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Ei, esposa, chega de dar atenção para essa voz doce ao seu ouvido aí fora da sua casa. Ei, trabalhador profissional, não é puxando o tapete de ninguém que você vai chegar num degrau acima, que você vai conseguir a sua promoção. Não é dessa forma que vocês aprenderam comigo. Ei, esposa, marido, profissional, seja quem for, vocês chegaram até aqui fazendo o que era errado, e o pecado jaz à porta. Esse sentimento mal no seu coração vai te dominar, mas cabe a você dominá-lo. Nosso coração se irou, nosso semblante descaiu, estamos à beira do abismo, o pecado está à porta. Estamos com tudo para dar errado. Mas se fizermos o que é certo daqui para frente, se agirmos bem de agora em diante, o Deus de misericórdia vai nos aceitar em sua presença novamente. Estaremos novamente aos braços do Pai, no melhor lugar que temos para estar. Basta apenas, nessa dualidade, escolhermos ouvir a voz do Senhor
e andarmos com princípios, termos a nossa vida governada por princípios, e então fazermos o que é certo. E aqui me parece uma clara relação com Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. O próprio Deus dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vocês, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha aí as dualidades. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Mas Caim não deu ouvidos, preferiu fazer o que era errado. E aí não tem conversa, aí não tem o que fazer. O pecado estava à porta e o destruiu. Uma outra clara relação nós vemos em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem conversa. O salário do pecado é a morte. Mas glórias a Deus, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você, vira e mexe, estamos de frente a essa dualidade. Façamos então o que é certo, para que alcancemos graça diante do nosso Deus. Uma vez não dominada essa raiva, uma vez não dominado esse desejo promíscuo, uma vez não dominado aquele sentimento que a gente sabe que é mal, uma vez que não escolhemos o bem, uma vez que não tomamos a decisão de acordo com a palavra de Deus, aí é ladeira abaixo. No verso 8, Caim fala para Abel o seguinte: bora ali no campo. Ô meu irmãozinho, lindão, vem cá, vamos ali no campo comigo. Abel, Caim, já fazendo essa transferência para Abel. Abel não tinha nada a ver com a história. Abel tinha feito o que era certo, ele foi aceito, sua oferta foi aceita. Mas Caim então transfere a responsabilidade que era dele. A vida que ele deveria também trazer, andar e apresentar, ele transfere essa raiva, essa culpa para Abel. Totalmente diferente do que fazemos hoje, amém? Só que não. E ele então, transferindo essa culpa para Abel, chama o seu irmão: vamos ali no campo dar um rolê rapidinho, vem comigo, depois eu te conto. E estando os dois no campo, Caim então mata Abel, a sangue frio. Pronto, morte. O fruto da escolha de Caim em não ouvir a voz de Deus gerou um fruto de morte. Custou a vida do seu irmão. Caim decidiu por dar vazão à sua raiva, à sua ira, e isso custou a vida de Abel. Marido, se você decidir por dar vazão à concupiscência da sua carne e passar a cultivar a grama que aos seus olhos é mais verde do que a que você tem em casa, isso vai gerar a morte do seu casamento. E esse papo não é sobre jardinagem, você sabe disso. Esposa, se você se arrepiar mais com aquela melodia doce ao pé do ouvido que você ouve e dá atenção fora da sua casa, isso vai gerar a morte do seu casamento. E esse papo não é sobre música, você sabe bem disso. Jovem, moço e moça que está aqui me ouvindo nessa manhã, se você não consegue ser fiel num namoro, no seu noivado, clame a Deus por misericórdia, para que esse maldito pecado não se achegue ao seu casamento, e você sequer possa ver um casamento nascer, para quem sabe ver a morte dele depois. Toda a sua decisão gera consequência e fruto. Pastor William, pesou de novo o clima, igual no culto de manhã. Tem alguma piada gospel aí para contar? Não tem? Você sabe que Adão ficava perdidão no Dia das Mães, né? Acontecia isso aí. Falei para o pastor William, falei, para que uma mensagem como essa? Estava mais fácil a gente
falar sobre a unção do coach, 3 domingos para Deus entregar a sua vitória, campanha de portas abertas, carro novo. Desculpa, mas eu creio que eu estou diante de uma igreja que quer morar no céu com Jesus. Eu estou diante de uma igreja que não se apega às coisas materiais, que não busca e não luta pelo pão que perece, mas quer o pão que permanece, a saber, Cristo Jesus, que disse em alto e bom som: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim, que come da minha carne, esse jamais terá fome. Princípios. Uma vida governada por Deus. Princípios. Mas que princípio? Esse que estamos falando hoje. Faça o que é certo. Irmãos, culto sim e outro também, a gente está aqui falando que a melhor coisa que nos pode acontecer é estarmos na presença de Deus. É a coisa mais maravilhosa. A gente fala até, como Davi disse: Senhor, pode me faltar tudo, me tira absolutamente tudo, só não retires de mim o teu Espírito. E aí a gente dá glória a Deus, aplaude, glorifica, louva, e é muito bom. E é assim que tem que ser realmente. Mas parece que é assim, 1, 2 e estalar de dedos, a presença de Deus se manifesta em nosso meio. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, sim, não há dúvidas em relação a isso. Mas a presença manifesta de Deus só se revela aonde o pecado não habita. Devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e santo diante de Deus. Esse é o nosso culto racional. A presença manifesta de Deus só estará em um ambiente onde o pecado não reina. Não fosse assim, Isaías, no capítulo 49, verso 2, seria mentira. Isaías 59, 2 vai dizer o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vocês, para que Ele não os ouça. Ixi, mas agora então estamos perdidos, que a Bíblia vai dizer que absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que há uma grande diferença entre você ser esse pecador incorrigível, esse pecador iníquo, esse camarada em quem o Espírito Santo já nem habita mais, já não incomoda mais, e você prosseguir nesse caminho de iniquidade, em relação àquele pecador que quando erra, que quando peca, a primeira coisa que faz é correr para os pés do Senhor, se humilhar na presença de Deus, e clamar a Ele por perdão, por misericórdia, para que seja então aceito novamente diante do nosso Deus. Há uma grande diferença entre remorso e arrependimento genuíno. E como é que então a gente pode ter essa presença manifesta de Deus em nossas vidas, no nosso meio? Somente fazendo aquilo que é certo, somente com princípios. O aviso de Deus para Caim foi absolutamente claro: Caim, abandona esse ódio, Caim, limpa esse coração, Caim, se arrepende, escolhe o caminho de vida, Caim, e tudo vai ficar bem. Diego, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Diego, anda na verdade somente e não na mentira. Diego, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todos os dias e assim me segue. Diego, foge do pecado. Diego, resiste ao diabo e tenha certeza, ele vai fugir de você. Todos os dias, a voz do Senhor tem sido clara para nós. Todos os dias Ele tem nos alertado sobre quais são os princípios que regem o nosso relacionamento com Ele. Faça o que é certo, e então você vai viver, Diego. Mas se você escolher fazer aquilo que é errado, o pecado,
jaz à porta. O teu desejo é para contigo, para fazer realmente o que é mal, porque toda a inclinação da nossa carne é má. Paulo vai dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas graças a Deus que nos enviou Jesus Cristo, o Salvador, porque Ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte então? Graças a Jesus, o novo e vivo caminho, para quem, se nós corrermos, teremos completa condição de vivermos em novidade de vida, porque nele está a vida. Ele é aquele a quem, vindo ao mundo, aniquilou todo o pecado. Quando o Senhor Jesus se apresenta diante de João Batista, aleluia, a declaração mais linda, na minha opinião, que se pode ouvir ali naquele momento é a de João Batista. João Batista ergue os olhos, contempla o Senhor e declara para todo mundo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, aniquila, destrói, desfaz todo o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É somente nele, é somente por ele, e é somente através dele. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas se nós não optarmos por ele, se nós dermos vazão à nossa carne, o pecado está à porta, doido, querendo te pegar. Sabe aquela cobra venenosa, que fica enrolada ali naquele cantinho, só esperando você passar por perto para dar aquele bote, e injetar o seu veneno, e iniciar a partir dali o processo de morte na sua vida? O pecado está desse jeito, doidinho querendo te pegar. E é claro que aqui eu estou falando dessa morte espiritual, desse completo afastamento da presença de Deus. Viver sem estar na presença de Deus é o que nenhum de nós deveria querer que acontecesse. Sem a presença de Deus, ninguém deveria querer viver. O Senhor avisa a Caim: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Compete a mim, irmãos, compete a você dominar sobre esse desejo, dominar sobre o pecado. Deus não daria essa responsabilidade a Caim, a mim e a você, se não houvesse condições de nós então agirmos dessa forma. De Caim, ele já esperava que o certo fosse feito. Mas o certo com base em quê? Os 10 mandamentos estavam ainda numa realidade distante. A lei mosaica ainda sequer tinha sido escrita. Certo com base no quê? E aí é só a gente lembrar de novo da criação. Quando o Senhor cria todas as coisas e faz todos os animais, seres de alma vivente, o Senhor não sopra na narina de nenhum animal. O Senhor não sopra sobre nenhuma semente para que a terra produzisse. Mas quando chega no ápice da criação, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, chama toda a Trindade, monta e faz do pó da terra aquele boneco inanimado, sem vida, apenas com forma, e então Ele coloca em nós algo de si mesmo, porque a palavra vai dizer que Deus sopra, e algo então de Deus enche os nossos pulmões, e então nós passamos a ter fôlego de vida.
E se esse Deus, que é bondade, graça, misericórdia, que é a fonte de toda a sabedoria, habita em nós, porque há algo de Deus, dele em nós, eu e você desde cedo já sabemos o que é certo e o que é errado. Somos indesculpáveis quando agimos de forma cínica, querendo dizer que, eu não sabia. Desde cedo nós aprendemos que é errado roubar o lápis do coleguinha na escola. Desde cedo nós aprendemos que, estando ao lado da nossa mãe, falarmos um palavrão, isso liga um imã na mão dela para a nossa boca imediatamente. Era assim comigo, não sei com você. Da mesma forma, se a gente dava um soco no nosso irmão em casa, né, aquela relação saudável com os nossos irmãos, imediatamente você já podia esperar esse soco de volta, porque era aquela lei da ação e reação. Mas com Deus a gente normalmente quer levar de forma mais relaxada mesmo, não? Porque muitas vezes não tem essa reação imediata. Desejei a mulher do próximo, nada aconteceu. Xinguei o motoqueiro lá no trânsito, nada aconteceu. Vi pornografia ontem mesmo, e está tudo certo, nada aconteceu. Falou mal do marido para a colega de trabalho, e está tudo certo, nada aconteceu. E aí eu não percebo que devagarinho eu vou perdendo a minha esposa. Devagarinho eu me torno um camarada cada vez mais explosivo. Devagarinho a relação íntima com a minha esposa já não tem mais graça. Devagarinho ela deixa de respeitar o seu marido em casa. Devagarinho o outro deixa de ser a imagem e semelhança de Deus na minha vida. E devagarinho, eu vou me parecendo mais com o diabo do que com Deus. Passo a passo, a gente vai se distanciando, por não fazer o que é certo, por não enxergar essa ação imediata de Deus para conosco, sem lembrar que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é um Deus tardio em irar-se, mas completamente rápido, ansioso por nos amar, amar, amar e amar. E aí, se a gente não faz o que é certo, a gente vai dando cada vez mais capacidade ao inimigo de nossas almas, para que ele então possa fazer aquilo que de melhor ele sabe e quer fazer, contra as nossas vidas, que é roubar, matar e destruir. Grupo de louvor, por favor, já pode se preparando. O pecado está à porta. Cuidado, Caim. Abre o teu olho, Caim. Limpa esse coração, Caim. Controla esse desejo em nome de Jesus, Caim. Que a sua vida, Caim, seja uma vida de princípios, uma vida verdadeiramente governada por Deus. Faz o que é certo, Caim, e tudo ficará bem. Faz o que é certo, Caim, e os meus braços estão completamente estendidos, para que você venha novamente repousar em meu peito, Caim. Tão pertinho, mas tão pertinho que, quem sabe você vai ouvir até as batidas do meu coração, Caim. Faz o que é certo, Caim, e eu vou continuar colhendo todas as tuas lágrimas na palma das minhas mãos, Caim. Faz o que é certo, Caim, e os frutos que você vai colher serão frutos de vida e não de morte. Serão frutos de verdade e não de mentira.
serão frutos de esperança e não de falta de esperança. Serão frutos de viver na presença de Deus e ser imagem e semelhança daquele que te criou, Caim, e não frutos de quem se parece mais com o diabo. Faz o que é certo, Caim, eu te peço, em nome de Jesus. Se você pudesse, se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor com um louvor, e após isso nós vamos orar. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Dessa forma que nós queremos viver e caminhar contigo, gastando a nossa vida para realizar a tua obra, porque então eu gastarei e me deixarei gastar pelo evangelho da salvação em Cristo Jesus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa palavra. A Tua palavra, ela é mais afiada que espada alguma de dois gumes, de fato. Ela penetra até a divisão de juntas e medulas e não volta para Ti vazia, antes faz tudo o que Te apraz. E toda a instrução, toda a Tua palavra, ela é boa para nos ensinar, para nos repreender e até mesmo para nos levar para mais próximo do Senhor. Eis aqui a tua igreja, igreja que eu tenho certeza e convicção, ó Pai, que é a igreja que quer morar no céu com o Senhor.
Estou diante de uma igreja, Pai, eu creio pela fé, que teme ouvir do Senhor aquela frase tão desesperadora: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas a voz que nós queremos ouvir, Senhor, é aquela voz doce, aquela voz que, ainda sendo doce, bradará nos altos céus, no grande dia do Senhor, dizendo: vinde, 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 benditos de meu Pai, entrai para o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. E nós sabemos que naquele lugar, na Nova Jerusalém, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Todas essas coisas serão passadas, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Do jeitinho que o Senhor é, nós o veremos. E naquele grande banquete celestial, onde o Senhor mesmo irá nos servir, haverá um nome, aleluia, um nome que só o Senhor conhece, aquele que vai estar escrito numa pedrinha branca. E nós, com os nossos corpos glorificados, poderemos ouvir a mais doce melodia, que será esse novo nome que o Senhor nos dará. A tua igreja anseia, a tua igreja clama: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Somente Tu és digno de andar no meio dos 7 castiçais de ouro. João, naquela visão do Apocalipse, quando viu aquele livro selado e todos em desespero, clamando e dizendo: quem é digno de abrir os 7 selos? Ele ouviu a voz bradando em alto som, dizendo: não temas, não temas, eis que está aqui o leão da tribo de Judá, ele que é digno de abrir os 7 selos. Ele que tem os olhos como que de chama reluzente, ele que da sua boca sai uma espada afiada, ele que tem os seus pés como de latão reluzente, que naquele grande dia, quando virá em um cavalo branco, nós poderemos ler em sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos exércitos, é o nome dele, esse é o nome dele. E nós queremos morar eternamente contigo, mas para isso precisamos ter a nossa vida, aleluia, dirigida por princípios, uma vida que glorifique o teu nome, uma vida que possa reluzir a tua luz, ser luz do mundo no mundo e sal da terra na terra. Que por onde nós passarmos possamos exalar o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Que possamos ser pequenos Cristos para essa geração e para gerações futuras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que nós te clamamos. É o que nós clamamos. Tem misericórdia de nós. Você tem 15 segundos, irmão.
para clamar por misericórdia onde você está agora. Nós nos humilhamos diante do Senhor, ó Pai. Cobre-nos com o teu sangue. Salva-nos e livra-nos de nós mesmos, Senhor. Faze-nos andar na tua presença todos os dias, para a glória do teu nome. Lava-nos com o teu sangue, que possamos nos apresentar diante do Senhor com as nossas vestes mais alvas do que a neve. Que nos apresentemos diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável diante dos teus olhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que essa palavra possa continuar falando com você. Que nada e ninguém roube aquilo que o Senhor te entregou nesta manhã. Você pode orar mais uma vez, agradecendo a Deus por este culto. Pai, nós apenas te louvamos, te agradecemos. Erguemos a Ti honra, majestade, louvor e glória ao Teu santo e precioso nome. Despede-nos debaixo da Tua paz, da Tua graça, a paz que excede todo entendimento. E concede-nos uma semana na Tua presença, para a glória do Teu nome. Amém? Levanta a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todo sempre. Você diz? Balança a tua mão bem alto e declare: a paz do Senhor Jesus. Amém.